de Colossenses é para nós Cristo o centro de todas as coisas. Semana passada, na primeira semana, precisamente o pastor falou de maneira bastante enfática na primeira ministração, falando sobre gratidão, as atitudes que Paulo destaca na vida em Colossos, a demonstração de fé, a demonstração do amor fraternal, a esperança futura que precisaria estar sobre o coração de todos aqueles que estavam lá. Na sequência, o pastor traz o elemento da oração, que é o investimento que gera crescimento, trazendo a ênfase sobre a oração como um elemento chave. Por muitas vezes aplicamos a terminologia investimento ao aspecto financeiro, mas sobre a vida daquele que é temente a Deus, se existe algo a ser investido de maneira graciosa e com bastante expectativa para o crescimento e a caminhada da fé, está aí um elemento da oração. No terceiro encontro, que o pastor também trouxe a ministração da palavra, o pastor trouxe aos nossos corações: Jesus liberta, nos tira do cativeiro e faz o homem, ou seja, o ser humano, um crente verdadeiro. E se existe um crente verdadeiro é porque existem falsos cristãos pelo meio do caminho, porque certamente há um elemento de falso ensino, de falsa admoestação, de falsa orientação. Mas hoje, especificamente, dando continuidade àquilo que foi produzido e pensado para nós nessa noite, nós iremos ler inicialmente o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 21 ao verso 23. Se você tiver com a Bíblia escrita, você pode abri-la, se não, no seu smartphone mesmo, você pode abrir. E eu pediria que você pudesse nos acompanhar em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 1, verso 21 ao verso 23. Diz o texto sagrado: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. Mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Para pensarmos sobre esse texto, a ideia central para nós nessa noite é algo bastante importante. Em Cristo, a reconciliação, ela promove a restauração. Pensar sobre o elemento da reconciliação, de fato, é podermos evidenciarmos, ou pelo menos percebermos, que alguma coisa foi um elemento de conexão. Houve algum elemento de ação, uma causa a qual de alguma maneira ocorreu um rompimento de relacionamento, de separação. É interessante quando nós voltamos um pouco sobre a história da nossa vida. E quando nós éramos crianças, como singelos eram os nossos corações. Não é verdade? Quem tem irmão sabe perfeitamente o que é brigar com o irmão e 2 ou 3 minutos depois estar de volta com ele num elemento de relacionamento. Eu só tenho um irmão que está longe, está em Porto Alegre, mas recordo perfeitamente das inúmeras vezes em que nós brigamos, e brigamos feio, mas pouco tempo depois estávamos juntos novamente. E há um fato bem interessante, uma história que eu gostaria de compartilhar com você que está presente nessa noite aqui na igreja e que certamente depois vai nos acompanhar, pastor, pela internet. Vou pegar a deixa do Senhor aqui e acompanhar o Senhor nessa mesma linha. 2 irmãos moravam em fazendas vizinhas, viu, Ariel?
amiguíssimos, inseparáveis. Ambos tinham direito a posses de uma terra, mas o que dividia essas duas áreas era especificamente um pequeno riacho, e que ambos tinham o devido direito de poder utilizá-lo e fazer as benfeitorias que a fazenda de alguma sorte necessitava. O tempo passou e a coisa era bastante amigável, tudo que era feito era de comum acordo, ambos comiam um à mesa do outro. Quando um estava demasiadamente cansado pela lida na sua parte, ia para a parte do outro, dizendo: irmão, eu vou comer lá, viu, velho? Hoje preparou, depois do culto, eu estou lá junto com você para a gente poder aí alinhar um negócio bem gostoso lá. Eu sei que tem um churrasco que está preparado, uma picanha, né, Marcelo, que você preparou daquele jeito, a moda gaúcha, e a coisa era maravilhosa. Mas como o curso da vida sempre nos é surpreendente, um fato ocorre entre esses dois irmãos, e esses irmãos decidem agora não mais se relacionarem, a não mais estarem um à mesa do outro. O elemento foi tão desgastante porque um acreditava que o rio poderia ser mais bem preservado, enquanto que o outro gostaria de utilizar o rio de uma maneira a prendê-lo a fazer uma represa para criar uma espécie de piscina artificial. A coisa chegou no ponto que eles se separaram. E um olhava para o outro e dizia: olha, não quero graça com você. Você não está pensando mais como eu. Você não está mais na mesma linha de pensamento que eu. E se separaram. Um desses irmãos, o mais velho, estava em casa esperando a esposa para poder ir à rua. Alguém bate a porta, ele abre. Pois não, um senhor de cabelo branco, talvez um pouco calvo como Melquiades. O senhor está procurando emprego? O senhor tem aí alguma coisa para mim aí na lavoura aí? Ele disse: olha, o senhor chegou na boa hora. Eu estou numa desavença aí com o meu irmão, e eu estou querendo construir uma cerca para me separar definitivamente dele. Eu não quero ver nenhum outro lado da fazenda dele. O senhor tem condição de fazer isso? Eu disse: tem. O senhor tem material? Está tudo separado, me acompanha aqui. E ele desceu, acompanhou, mostrou todas as madeiras necessárias para que a cerca, impedindo agora até visualmente o outro lado, pudesse ser estabelecida por aquele trabalhador. Ele disse: olha, eu estou indo no centro, vou na rua, vou na cidade, vou comprar algumas coisas. Você acha que quando eu chegar está tudo pronto? Eu quero essa cerca pronta. Viu, aqueles? Eu quero pronta. Eles: fiquem tranquilos, eu vou fazer do jeito que o senhor está pedindo. O irmão mais velho seguiu com a sua esposa para a cidade. Aquele senhor parou, olhou para todas as estacas que lá estavam, olhou para o outro lado do rio, percebeu a beleza que existia entre as duas áreas e decidiu em seu coração: não vou fazer uma cerca, vou fazer uma ponte. Não tinha maquita não, era no serrote. Ponte feita e estabelecida. Aquele irmão mais velho chega ao final da tarde e se surpreende com a imagem. Na expectativa da cerca, ele vislumbra uma ponte. O que foi que eu te pedi, meu Deus, para você fazer? Não era para fazer uma cerca, você foi fazer uma ponte. E agora, como é que eu vou? Como é que eu vou agora, rapaz? Não vou lhe pagar pelo serviço, não. Em meio a toda a discussão que se estabelecia entre o irmão mais velho e o trabalhador, o irmão mais novo surge no meio da ponte e diz para o irmão mais velho: meu irmão, se eu já achava que
seu coração é grandioso. O irmão mais velho se assusta com aquela fala inicial do seu irmão. Ele diz: olha, se eu já te amava, agora eu vou passar a amar-te mais. Se eu já lhe admirava, agora eu vou lhe admirar mais ainda, porque diante de tudo o que eu fiz, você não construiu uma cerca, você construiu uma ponte para que nós pudéssemos ficar mais perto ainda. Meu irmão, venha cá. E aí aquele irmão parte em direção ao outro e abraça-lhe, e a reconciliação é estabelecida naquela família. Mas alguém foi o agente. Alguém precisou fazer um caminho, talvez quebrar um protocolo antes estabelecido de maneira diferente. Ele diz: não vai ser a cerca, vai ser uma ponte. Tendo isso sobre o coração, irmãos, essa pequena ilustração, e diante da nossa proposição, nós temos que Cristo é a reconciliação que promove a restauração. É fato, e nós não podemos jamais nos esquecermos que cada um de nós, em algum tempo da nossa caminhada de vida, estivemos separados daquele que jamais nós não poderíamos nos termos separados. Em algum momento da nossa caminhada, eu estive distante de alguém que eu deveria estar perto. Que em algum momento da minha caminhada de vida, ao invés de ser um amigo, eu me tornei um inimigo. E que de alguma sorte era necessário estabelecer a paz. E realizar a paz necessária para que tudo pudesse voltar a ser como de fato é. O pastor semana passada falou sobre que Jesus ele veio para resgatar aqueles que estavam perdidos. E depois desse resgate do cativeiro ao qual o homem estava, ele que estava afastado se torna agora um cristão verdadeiro. E é interessante, queridos, que nessa noite, para pensarmos, existem pelo menos 3 condições desse texto que nós lemos, que nós iremos compartilhar com os irmãos. A primeira condição a qual os irmãos em Colossenses estavam é a condição de afastados, separados de Cristo, assim como eu e você talvez possamos estar ou já estivemos em nossa peregrinação de vida. Quando nós olhamos o verso 21 do capítulo 1, o texto sagrado nos diz: olhem, antes vocês estavam separados, ou seja, a nossa condição de vida, de relacionamento, era de alienação ao mundo, de conformidade com um sistema que vai de encontro àquilo que é sagrado, que vai de encontro àquilo que é santo, àquilo que é perfeito, vai de encontro àquilo que traz a paz ao coração, que vai de encontro àquilo que o homem verdadeiramente necessita. Já podemos afirmar de que verdadeiramente o vazio que existe sobre o nosso coração é do tamanho de Deus. O vazio que por muitas vezes nós percebemos está justamente diante dessa separação que existe entre o homem e Deus. E muitos dos que estavam lá em Colossos estavam sob essa condição. A condição era de cegueira, de escuridão, de incapacidade de se relacionar com. Em um dado momento, aquele irmão estabeleceu um elemento de separação, diz: olha, você agora não é mais o meu amigo, agora você é meu inimigo. E eu me recordo que por muitos elementos pontuais da minha relação, às vezes com meu irmão, às vezes nós ficamos dias sem se falar. Às vezes por coisas tão pequenas, nós ficamos distantes um do outro da nossa relação, nos tornamos literalmente quase como inimigos. E o mais interessante era que nós dormíamos no mesmo quarto,
beliche de cima e eu dormia no beliche de baixo. A gente entrava por uma portinha de 60 centímetros, tínhamos 50 centímetros para trafegar entre o beliche e a porta do nosso guarda-roupa. A coisa era tão apertadinha que só dava a gente. Se a gente pensasse em ter algum outro instrumento dentro de casa para tocar, não cabia nem dentro do quarto, porque era conta pela receita, era o tamanho da gente. Mas era incrível como o elemento da inimizade, quando se estabelecia para nós, era como se o outro não existisse. E por muitas vezes nós aplicamos esse comportamento à relação com Deus. Quando nós estamos ausentes da sua presença, a nossa condição relacional com Ele é de inimizade. Eu não tenho interesse em querer saber se Ele existe ou não. Eu não estou interessado se nesse momento Ele está se tornando meu inimigo ou não. Eu não estou preocupado com isso. O elemento da inimizade traz sobre a estrutura do ser humano o elemento de alienação, de desconsideração. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz assim, olha, que o Deus deste século, desta era presente, cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A partir do momento em que eu estou separado, o meu entendimento está comprometido. E eu sou incapaz de perceber aquilo que de fato precisa ser trazido para mim. Ainda no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 e verso 2, o próprio apóstolo Paulo faz uma outra afirmativa, dizendo assim, olhem, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, ou seja, de maneira anterior, quando vocês seguiam o presente curso deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. E aí há um segundo elemento agravante na inimizade, ou seja, eu me torno um elemento que sou desobediente. Queridos, às vezes eu faço essa correlação ainda quando o filho ainda era pequeno. Porque hoje o filho está maior, está de maior, vai fazer 21, ele já toma níveis de autonomia e de decisão. Mas ainda quando pequeno, quando um filho era desobediente, o quão irritante o princípio da desobediência é para o pai. De você dizer algo para o filho e ele dizer, eu vou fazer. Me lembro que certa vez o pastor utilizou um exemplo sobre o elemento da educação e da correção, que por muitas vezes nós colocamos os nossos filhos sentados, e apesar do corpo estar sentado, mas a estrutura de alma interna dele, o coração está de pé. Eu estou sentado, mas eu estou de pé por dentro. A insubordinação, a cegueira pelo princípio da obediência, pela não preservação da obediência é tamanha que, apesar de externamente estar de uma forma, internamente está comprometido, corrompido. O curso deste mundo traz isso para as nossas vidas. E queridos, mais do que nunca, nós precisamos acordar, porque nós estávamos cegos, estávamos mortos nesse sistema. Nós estávamos nessa condição. Mas isso não era o desejo de Deus. O desejo de Deus era que todos nós possamos sim sair dessa condição para a condição a qual Ele deseja para nós, que é estar ao seu lado, junto a Ele, vivendo com Ele, se relacionando com Ele, sendo amigo dEle. Em suas mentes, eles eram inimigos por causa do mau procedimento. O salmista Davi, no Salmo 5, verso 4, ele faz uma afirmação ali: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença, tu odeias todos os que praticam o mal. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, verso 3, faz a seguinte afirmação: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como outros. Nós éramos
por natureza, merecedores da ira de Deus. Pela nossa condição, a justiça plena de Deus precisaria ser estabelecida sobre nós. A ira dele poderia vir sobre nós. E a igreja em Colosso viveu isso, essa condição de estarem separados de Cristo. E aí, talvez eu e você possamos cometer um pequeno equívoco em nossa caminhada de experiência relacional com Deus, de acreditar que o fato de Deus ser amor, de que Ele não estabeleça justiça, de que o fato de Deus ser amor, que Ele é tolo, para não considerar os nossos atos e não aplicar a sua justiça na devida medida sobre nós, ainda que em existência de vida. Porque quem pode impedir o estabelecimento da justiça, pastor, em vida? Ele é Deus, Ele é soberano. Se Ele quiser fazer em sua soberania, Ele pode fazer sobre a vida de Eliana a justiça dele sobre ela agora? Pode. Mas é o elemento da graça, o elemento de bondade, de longanimidade, de misericórdia que é inerente a esse Deus ao qual nós nos relacionamos. E Deus, apesar de toda essa condição de realizar a sua justiça, Ele estabelece um tempo, a graça. Mas a graça, ela não nos permite abusar da bondade e do coração gracioso de Deus. E muitos, de alguma maneira, acabam encontrando-se na condição do capítulo 5, verso 19 até o verso 21 de Gálatas, abusando da graça, abusando da esperança, abusando do tempo, não considerando o sistema que aí está, que é perverso, e vivem uma vida dissoluta, vivem uma vida completamente contrária àquilo que Deus é. E o texto de Gálatas, acredito que você deve saber, ou pelo menos já ouviu. Se não, me acompanhe na sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Gálatas 5, capítulo 5, verso 19, que diz assim: olhe, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas obras tornam eu e você separados de Cristo. Essas obras nos inabilitam a uma relação verdadeira com Cristo, com Deus verdadeiro. Irmãos, pode não parecer, mas nós vivemos uma pós-modernidade, um tempo atual, em que esse texto de Gálatas parece ser tão vivo na vida das pessoas. Eu me recordo que há uns 6 anos atrás, aproximadamente, ainda quando trabalhava ainda no grupo da Rede Bahia, em que fui trabalhar no Carnaval de Salvador, nós pegávamos das 22 horas e íamos até as 5 horas da manhã, que era o horário do fechamento do Carnaval. E eu imaginei que eu já tinha visto muita coisa na minha vida, no sentido da orgia. Mas naquele Carnaval, eu disse: meu Deus, o mundo está perdido. Porque das coisas mais loucas que pudesse um homem com uma mulher, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, eram realizadas em plena praça, em plena rua, não importava quem estava ou com quem estava, apenas acontecia. Se você se incomodasse, que se retirasse. Se aquilo lhe incomodava, você deixasse seus olhos e fosse para qualquer lugar.
mas para as pessoas aquilo era tão normal, tão natural. O sistema aí está, esse texto é tão vivo, e isso, tudo isso que aí está, nos separa de Deus. Era a condição que os colossenses estavam a viver antes de conhecerem a Cristo. É a condição que um homem que não aceitou a Cristo ainda permanece. Separados de Cristo, inimigos de Deus. Uma segunda questão importante ainda nesse texto, e aí nós entramos. A segunda condicional é que nós podemos ser reconciliados com Cristo e estamos livres da acusação. Eu não sei quantos de vocês já sofreram alguma acusação. Já sofreu, meu Deus? Já sofreu, né? Roberto, você é da área da justiça. Mas se alguém de alguma maneira levanta um falso contra alguém, ele está passível do dispositivo legal do Código Penal de calúnia, perjúrio e difamação. É interessante que no verso 22, Paulo agora traz um elemento da segunda condição a qual os colossenses passam a estar. E aí ele nos diz: mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de toda e qualquer acusação. A condição é o agora, não é mais baseando no seu passado, mas na condição atual, ou seja, antes vocês viviam daquela forma, mas graças ao bom Deus, na condição atual dele, vocês não mais estão lá. Agora a condição do presente é: ele reconciliou a mim e a ti, para estarmos diante dele, aquele homem que era pecaminoso, aquele homem que antes não estava restaurado, passa agora a ser um homem restaurado, porque ele fez o que, irmãos? A ponte. Ele proporcionou essa ponte. E aí é interessante que quando nós olhamos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento nós chamamos as tipologias de Cristo, os tipos de Cristo. José foi um dos tipos de Cristo, e existiu um momento lá no Antigo Testamento, na vida do povo de Israel, em Levítico capítulo 16, verso 20 e 22, que o povo de Israel precisava realizar um ato. O texto sagrado diz assim, Levíticos 16, verso 20 ao verso 22. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo, é o animal ao qual estaria naquele momento. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. O animal aqui tipificado representa, na verdade, Cristo levando sobre si os nossos pecados para distante. De maneira bem objetiva, o texto do Levítico, a ideia era a expiação do pecado do povo, e havia um rito estabelecido, e o animal era utilizado para esta finalidade, para levar para longe, para afastar da tenda aquilo que havia sido cometido pelo povo israelita. Mas quando nós trazemos esse elemento do corpo físico de Cristo, que levou sobre si as nossas dores, e é justamente o texto de Isaías
53, verso 1 ao verso 5, que o profeta vai dizer assim: olha, quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sábios. Ele levou sobre si a minha transgressão. O castigo que deveria estar sobre mim não mais estava sobre mim, porque Isaías profetiza isso, e isso é concretizado em Cristo, nos dando a verdadeira condição, nos dando a reconciliação que antes nós não tínhamos, porque a nossa vida estava completamente distante. Ele foi o substituto, Ele promove a restauração. E aí me lembro de um outro fato bem interessante, do Maximilian Kolbe, um frei franciscano, que no tempo na concentração dos campos nazistas no século passado, quando vários prisioneiros foram selecionados para serem executados, um deles gritou que era casado e possuía filhos. Kolbe deu um passo à frente e perguntou se podia tomar o lugar daquele condenado. As autoridades aceitaram a sua oferta e Maximiliano foi jogado em uma cela subterrânea para morrer de fome. Ele assume o lugar daquele homem que possuía esposa e filhos. Ele age com compaixão, ele age com amor, mas aquilo que Cristo fez foi muito maior do que o que Kolbe fez pelaquela vida. Um ato a ser altamente respeitado e admirado, mas o que Cristo fez foi muito maior. Porque não foi por uma pessoa, foi por todos nós. Não foi por uma família, foi por todas as famílias. Não foi por um único pai, mas foi por todos aqueles que são pais, por todas aquelas que são mães, por todos aqueles que são filhos, por todos aqueles que são criaturas e que podem se tornar filhos de Deus. Maravilhoso é poder compreender que Cristo promoveu essa reconciliação, irmãos, e tirou a dívida que existia sobre nós, a acusação que estava sendo apontada para nós da transgressão. Ele simplesmente rasgou a dívida e disse: olha, está sobre mim. A terceira condicional que o apóstolo Paulo traz no texto, no verso 23, é de que nós precisamos estar alicerçados em Cristo, porque a partir desse momento nós nos tornamos amigos. E é interessante a relação da amizade. Nós não construímos a amizade da noite para o dia, mas é a caminhada com que evidencia se de fato aquela pessoa é um conhecido ou se ele é um amigo. Os atos realizados por aquela pessoa vão dizer se ela é digna de confiança, se os atos aos quais ela demonstra são sinceros e verdadeiros,
a caminhada com, vai fazer com que isso possa ser evidenciado e percebido pelo outro. Mas Cristo, Ele promove na sua caminhada existencial para com a humanidade os atos mais perfeitos e benéficos para a estrutura humana. Cristo, na sua caminhada, não deixou dúvida que a relação com Ele seria a melhor escolha para o ser humano. Cristo, na sua caminhada humana, não deixou dúvida de que todas as suas palavras eram verdadeiras e que existia um bem maior em cada ação que Ele praticava para com o outro, ainda que corrigindo, ainda que em dados momentos aconselhando, ainda que em dados momentos chorando. Todos os seus atos visavam um bem maior para a vida do ser humano. No verso 23, o apóstolo Paulo vem e diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem que vocês se afastem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Desde que, Paulo gosta dessas condicionais. Se vocês, nessa condição, a condição de permanência, não de transitoriedade, a caminhada com Cristo, irmãos, aqui na terra, enquanto seres humanos, ela é transitória, mas na minha relação direta, enquanto com Cristo salvífico, ela deve ser constante, ela não pode ser cambaleante. Você não pode ser aquilo que dentro das comunidades de fé nós chamamos do famoso crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Já ouviu falar isso? Crente Raimundo? É um indivíduo que está na igreja, vem aqui, levanta a mão, adora, chora, fala amém, pastor, que mensagem, pastor, foi de Deus. Mas quando segunda-feira se inicia, o que é que ele está fazendo? Vivendo uma vida completamente distante de Deus. A vida, ela precisa ser constante, desde que você continue, continuidade e não interrupção. Nós não podemos pensar na relação com Cristo, hoje eu estou com Ele e amanhã não estou com Ele. Quando você se casa, você fica um dia com a sua esposa e outro dia você não fica com ela? Quando você se casa, sua esposa dorme no outro quarto um dia e no outro dia dorme na cama com você? Não. E é interessante a vinculação que a Bíblia também estabelece nessa relação igreja, Cristo, esposa, esposo. É de contínuo. Todos os dias eu quero minha esposa em casa e eu deitar lá e junto com ela, no tempo de frio, está lá coladinho com ela todo dia constante. Ó, vem cá, neguinha, encosta aqui que está frio o negócio. Mas aqui no barriga não dá não, porque é muito calor. Aí a gente fala assim, fica lá um pouquinho, porque o ar-condicionado precisa refrescar. Mas fica aqui do meu lado. A relação com Cristo, irmãos, precisa ter continuidade. Eu não sei por quais elementos talvez eu e você possamos passar ou enfrentar na caminhada e em algum momento você ter se tornado um indivíduo cambaleante na caminhada com fé. Eu quero abrir um pequeno parênteses e dizer para você o seguinte: se algo de alguma maneira impede que você estabeleça essa continuidade, para. Dobra teu joelho. Reconhece aonde tu tens falhado e segue o curso do Senhor. Eu acho interessante a relação com Cristo, porque ela é algo sério. Ela não é algo ao qual nós devemos brincar como uma bolinha de sabão que a gente solta para o ar. Mas é uma relação que é comprometida
a qual eu me dedico, vivo, me esmero e faço tudo aquilo que é possível e impossível para jamais ferir essa relação, para que ela seja contínua. E ela poderá ser contínua, fecho parênteses, se nós estivermos alicerçados. Essa igreja está alicerçada, graças a Deus. Graças a Deus que está bem amarrada aqui a estrutura de ferro. O pastor é um homem bastante prudente no sentido de construção. Não, segurança em primeiro lugar. Eu pego pelo excesso da segurança do que pela ausência da segurança. Ela está fundamentada. As imagens que eu coloquei ali foi a propósito. 2 casas sobre a rocha. 2 casas que, num olhar físico de construção civil, elas estão no melhor lugar, que não serão afetadas por nada, porque estão firmes sobre uma rocha. Mas se elas estivessem alicerçadas sobre a areia da praia, provavelmente não resistiriam. Mas a nós, em nossa caminhada, alicerçados, fundamentados, irmãos. Você está com sua Bíblia aí? Você está aí? Quantos estão com a Bíblia? Pode levantar sua Bíblia assim, em nome de Jesus. Por favor. Amém. Ela tem tudo que você precisa. Ela tem tudo que eu preciso para permanecer firme. Você precisa de um livro de autoajuda? Leia a Bíblia. Você precisa de um livro que lhe ensine a administrar a sua vida financeira? Leia a Bíblia. Você precisa de um livro que lhe ensine como se relacionar com a sua esposa? Leia a Bíblia. Você precisa de instrução para educar os seus filhos? Leia a Bíblia. Você precisa de orientação para a área espiritual da sua família? Leia a Bíblia. Ela tem tudo. Não há falta nenhuma nela. O que por muitas vezes há é a nossa incapacidade de sermos sensíveis e perceptíveis àquilo que o Deus está falando conosco através da sua palavra. Às vezes a dureza do coração. A Bíblia está dizendo não, e você está querendo dizer sim. Mas como permanecer firme e contínuo? Irmão, não tem jeito. Aí eu vou pegar a palavra do pastor. Vem para EBD, irmão. Vem para EBD. Vem que aqui a gente está numa relação da administração da palavra. Alguém falando. Mas na EBD a gente para, a gente tira dúvida, a gente compartilha questionamentos que por muitas vezes vão surgindo na nossa vida. E às vezes a gente não tem oportunidade de perguntar para o pastor, não tem oportunidade de perguntar para o irmão mais maduro na fé. A gente vem para a EBD e diz: meu irmão, peraí, você falou um negócio aí, eu não entendi esse negócio, me explica aí. E se não souber, o pastor vai procurar em qualquer lugar. Se eu não souber, eu vou procurar. Se a irmã Eliana não souber lá na classe das crianças, ela vai procurar a resposta e vai trazer essa resposta para você. Mas estar firmado, irmãos, fundamentados, a palavra de Deus precisa estar em nós. E é isso que Paulo traz ao coração. Olha, o alicerce está aqui, de maneira plena, de maneira completa. Desde que vocês continuem alicerçados, firmes na fé. Ou seja, é a firmeza de estrutura. Olha a rocha. Tem alguma coisa que pode comprometer ali, uma rocha, que precisa ser uma dinamite, né? E se cavar lá um buraquinho lá, aqueles mecanismos, botar lá, pode até trincar. Mas destruir um rochedo nessa magnitude, muito difícil. Firmes na fé, sem se afastarem, sem tirar de um lugar, não mudando constantemente da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho ao qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo fecha o verso 23 dizendo assim: olha, esse Evangelho, essa compreensão, essa forma de viver, essa forma de ser, que eu, que antes era perseguidor, agora faço parte dele. Eu não sei quantos de vocês
na vida pregressa, ou na vida anterior, melhor dizendo, distante de Cristo, falava assim: você faz parte da lei de crente, né? Legal. Mas não tem interesse não. Ó, lá vai os crentes ali, ó. Interessante, na década de 70, década de 80, tinha-se o hábito de se dizer o seguinte: quando a gente não tinha essas bíblias todas bonitinhas assim, com o nome de Bíblia de Desafio do Homem, Bíblia da Mulher, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Era o livro da capa preta. Domingo de manhã, lá iam os irmãos. Lá iam as irmãs. Lá vai o povo do livro da capa preta. As Bíblias eram todas de capa preta. A gente não tinha essa coisa que a gente tem hoje. Mas todo aquele que estava com o livro da capa preta era um indivíduo referencial. Por que referencial? Era um elemento de confiança, tinha honradez na sua palavra, pudesse vender que pagava. Era crente. Olha a crente ali, ó. Pode vender, a gente serve. Ó, não se preocupe, pode deixar o ouro na mesa, não se preocupe. É esse povo aí do livro da capa preta aí que passa aí todo dia aí, ó, a gente serve. Interessante, queridos, que a continuidade do alicerce da fé precisa estar sobre o coração de todos aqueles que, de fato, estabelecem um relacionamento com Cristo, que são reconciliados. Eu não sei qual, de fato, foi a sua condição ao longo da sua caminhada de vida, você que aqui está. Eu não sei quantos do que aqui estão já tomaram, de fato, uma decisão relacional com o Mestre Jesus. Já sentiu um chamado lá no coração, assim, que às vezes o Senhor está lá nos incomodando, falando ao nosso coração, ou muitas vezes nós estamos muito resistentes a isso. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo de Deus está nos incomodando a de fato estarmos enlaçados, comprometidos, vinculados àquele que tem tudo o que é de melhor para a nossa caminhada de vida. Os crentes em Colossos tinham diante deles três condições: separados de Cristo, que eram inimigos, mas eles foram reconciliados com Cristo, livres da acusação, mas eles deveriam permanecer alicerçados em Cristo, se tornando amigos de Deus. Hoje nós temos talvez alguém da nossa família que esteja separado, e há sobre o nosso coração o desejo de que essas pessoas alcancem a reconciliação com o Senhor, ou talvez até mesmo você que aqui está. Se eu e você, em algum momento, errarmos caminho, pelas circunstâncias que por muitas vezes nós estamos a passar ou a enfrentar, nós ainda vivemos a dispensação da graça, da oportunidade de nos reconectarmos naquilo que nós falamos. O elemento da falha, da transgressão no caminho do cristão, ele não pode ser um elemento intencional constante em todo o tempo, mas ele é uma catástrofe que acontece na nossa vida e que a gente precisa olhar e dizer: eu não posso novamente voltar a fazer aquilo que eu fazia, eu não posso voltar novamente a viver aquilo que eu vivia, porque aquele que levou sobre si as minhas transgressões me amou, e ele fez pensando em mim, pensando em ti, pensando em sua família, pensando no seu vizinho, pensando em todos aqueles que haveriam ainda de nascer.
Ele fez tudo isso por amor. Eu pediria que você pudesse curvar a tua cabeça por um breve momento. Que você pudesse fazer nesse momento uma auto-reflexão de si, da sua caminhada. Jesus tem atraído você? A presença, quando o Mestre fala através da palavra, isso aquece o seu coração em desejar estar mais tempo junto dele. Quando você pensa sobre a sua existência e a sua suficiência, você acredita que as suas forças, elas são suficientes? Ou a suficiência de Cristo é tudo para você? Meu Jesus, a ti me chego com temor no coração. És o meu oração, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço, Rei da minha salvação, que recebe com carinho este
igreja, você pode cantar comigo mais uma vez essa oração, dizendo: Pai,